Fala, galera ligada no canal Colina em Foco. Vou trazer agora uma dica especial para você que curte dar aquela secada no rival e está confiante na vitória do Vascão. É com muito orgulho que eu apresento a Bet Nacional como parceira oficial do canal Colina em Foco. Uma plataforma confiável, rápida e com as melhores cotações do mercado de apostas. Quer fazer aquela fezinha no Vascão? Então vem com a Bet Nacional, que é o lugar certo para você. Mas vale destacar que a aposta não é investimento, mas sim entretenimento e emoção. E precisa ser feita com muita consciência. Sempre jogue com responsabilidade. Saiba quando apostar, mas também quando parar. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Aqui no Colina em Foco, a gente valoriza o jogo limpo, dentro e fora de campo. Então acesse o link da Bet Nacional que está na descrição e também no comentário fixado no chat. Faça seu cadastro e aproveite. Lembrando, com moderação. E fica ligado, porque vem muita novidade por aí, com a Bet Nacional, parceiro oficial do canal Colina em Foco. Vamos ao corte. O tão criticado Fernando Diniz, ele tem um trunfo na manga em relação ao Flamengo, a jogos contra o Flamengo. Pode colocar na tela, Rodrigo. Hoje eu fiquei a tarde toda praticamente fazendo esse levantamento, que é o seguinte: o Diniz, desde 2019, e eu estou contando, evidentemente, desde 2019, que quando se inicia a era de ouro do Flamengo, dessa geração do Flamengo. O Diniz é o técnico que mais venceu o Flamengo desde que o Flamengo se tornou essa potência no futebol brasileiro. São 24 jogos, com 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Só que o Diniz estava liderando esse histórico até o ano passado. Porque no ano passado, comandando o Fluminense e também o Cruzeiro, ele perdeu 4 jogos e empatou 1. E aí a conta, né? A conta mudou. Mas o Diniz sempre foi, né? Sempre foi uma pedra no sapato desse Flamengo poderoso, desde 2019, né? Contando 19 para cá. E ele venceu não só comandando o Fluminense, mas venceu também comandando o São Paulo. Ele enfrentou o Flamengo, né? Comandando Fluminense, Santos, Cruzeiro e São Paulo. E teve aí, portanto, esses números que, ao meu ver, são números animadores. Ainda mais se a gente for levar em consideração que o Fluminense tem uma disparidade técnica com o Flamengo também, assim como o Vasco, e ele conseguiu jogar e ganhar, venceu um Campeonato Carioca, por exemplo, por 4-1. Ele teve bons números, por mais que seja um histórico que agora o Flamengo está na frente, eu vejo como positivo. Por quê? Por que o Diniz pode ser um bom trunfo? Primeiramente, que ele joga com coragem. E eu acho que muito dessa freguesia diante do Flamengo foi construída baseando-se em treinadores que peidaram para o Flamengo. A gente viu vários jogos onde o Vasco entrou apenas para se defender, né? Muitos treinadores não tiveram ali uma leitura de que, por mais que o clássico seja contra um rival melhor, tem que ter coragem para jogar. Não pode se esconder, não pode jogar recuado do jeito que foi. A gente consegue, né? O vascaíno, que tem uma memória um pouco melhor, vai lembrar do 4-4 contra o próprio Flamengo de 2019, campeão brasileiro, depois da Libertadores, né? E o Vasco jogou com brio, né? Com sangue no olho. E é dessa maneira que o Vasco tem que jogar com o Flamengo. E o Diniz, ele tem essa prerrogativa de ser o treinador que mais venceu o Flamengo, contando, é claro, a era dourada. A era dourada aí do Flamengo, que infelizmente começou em 19 e, pelo visto, está difícil de terminar, né, essa era. Outro detalhe importante, até fazendo um comparativo com outros treinadores desse período. Coloca para mim, por favor. Tá ali, ó, técnicos que mais venceram o Flamengo desde 2019. O Diniz tem 7 vitórias sobre o Flamengo, o Roger Machado, 4, Couto Ferreira, curiosamente, 2 vitórias com o Ceará e uma com o Bahia. O Sampaoli ganhou 3 vezes, o Maurício Barbieri ganhou 3 vezes, uma com o Vasco e 2 com o Bragantino. Abel Ferreira, que comanda o poderoso Palmeiras, em diversos embates com o Flamengo, tem apenas 3 vitórias. Ele tem o dobro de derrotas, inclusive. O Vojvoda, né, na época com o Fortaleza, também venceu 3 vezes, e o Mano Menezes, contando apenas 19 para cá, também venceu 3
em 3 oportunidades. Então é um recorte interessante. Claro que o Diniz, dentre esses treinadores citados, foi quem mais enfrentou o Flamengo, naturalmente, por isso que ele tem mais vitórias, mas é um número bastante equilibrado. E porque também, além da questão da coragem, como eu tinha falado anteriormente, eu acho que o Diniz ele possui mecanismos de saída de pressão que contra o Flamengo é muito importante. O Flamengo ele é um time que joga com a linha muito alta e naturalmente, né, sufoca, pressiona o adversário. E o Diniz tem por característica time que não dá tanto chutão, que tenta sair jogando. E ele treina mecanismos para que isso aconteça. Claro que pode dar merda, como aconteceu diante do Ceará, né, no erro do Matheus Carvalho, mas até que tem funcionado nessa passagem dele pelo Vasco. Então, a gente pode imaginar dessa maneira uma saída de pressão explorando a velocidade do Ryan por um lado, a própria individualidade do Nuno pelo outro lado. Então, eu acredito que por ele ter esse mecanismo, não é que o Vasco é favorito, não. O Vasco é o grande azarão do confronto. Mas eu entendo que ele possa ter mecanismos, sim, para vencer o Flamengo, que é um time muito sólido defensivamente e que marca muito alto. E eu acho que com o toque de bola, conseguindo envolver, o Vasco vai ter chances para que isso aconteça. É claro que tem outras variáveis, o time do Flamengo é muito bom, mas vale destacar que no primeiro turno, sob o comando do Fábio Carille, o Vasco fez um bom jogo contra o Flamengo, inclusive no primeiro tempo teve as melhores oportunidades, e aí na segunda etapa, conforme foi trocando as peças, o Vasco sofreu muito no segundo tempo. Mas o Vasco teve um bom jogo contra o Flamengo. Agora, com o Diniz, que possui esses mecanismos, digamos assim, para escapar de uma pressão do adversário na marcação alta, eu acredito que o Vasco possa ter uma melhor sorte.